Oi, oi, gente! Bem-vindo ao canal, meu nome é Zilane e aqui eu falo sobre autismo sem romantizar. Ó, já começo o vídeo falando, meu vizinho tá mexendo no caminhão dele aqui na frente, então vai dar alguns barulhos no fundo. Espero que não dê tanto. Esse vídeo é um dos mais relevantes que eu vou fazer até hoje no canal. Até hoje, né? É claro que eu vou trazer vários outros assuntos, mas pra mim estava sendo o mais importante. Primeiro, porque a Cecília tem muitas amiguinhas que é autista e que ainda não menstruou, e eu acredito que vai ajudar as mamães. Eu quero contar pausadamente como que aconteceu, que a minha filha virou mocinha, né? E sim, ela tem 11 anos e minha filha já é mocinha. E isso aconteceu muito cedo. E eu quero relatar para ajudar as mães de criança autista para identificar quando está chegando. Em 2024, minha filha tinha 9 anos. Então, a escola começou a perceber que ela estava mais agressiva. A Cecília ela nunca bateu, nunca foi de bater em nenhuma outra criança. Ela não é agressiva a ponto de bater nas crianças. O que acontece com ela? Ela grita. Então, ela fica mais agressiva a ponto de gritar. Você fala uma coisa com ela, ela dá um gritão, ela grita e fica muito nervosa. Mas ela não é de agredir, sabe? Assim, de bater. E nós notamos, tanto eu aqui em casa, minha família, e a escola, porque é o lugar onde ela passa, é um curto período de tempo que ela passa na escola, que é de 1 às 4. Ela não fica de 1 às 5h30 como as outras crianças. Ela sempre saiu mais cedo. Então, de 1 às 4 depois do recreio. O recreio é 3h30, 4 horas. Depois do recreio, eu já tenho que buscar ela. Não funciona mais. Ela fica nervosa, chora muito, aí eu busco ela. Então, esse curto período de tempo que ela passava na escola, ela estava nervosa. Ela gritava muito. E toda vez que eu vou no médico dela, no neuro, ele me pede um laudo da escola para ele ver a evolução dela, né? Se ela está lendo, se ela está evoluindo, se está tendo, principalmente como está sendo a socialização dela na escola, porque o objetivo da escola, gente, é mais socializar, né? É claro que é para aprender, não é para educar, não. Porque educar a gente educa em casa, né? E aí, eu levei o laudo e a gente estava muito preocupado, tanto eu quanto a escola, né, as professoras dela, a de apoio e a professora regente, porque ela estava sendo mais agressiva, gritando mais, recebendo mais, respondendo com muito não, mas com muita agressividade. E ele falou comigo assim, quando ele pegou o laudo e leu, ele falou comigo assim, mãe, eu vou te fazer uma pergunta um pouco assim, indelicada. Quando você vai dar banho na Cecília, a auréola do seio dela já tá grandinha? E eu já tinha percebido que tava grandinha. Aí eu falei com ele, tá, eu até notei que tava bem grandinho esses dias, que deu uma aumentada. Ele falou, a sua filha não demora para menstruar. Começa a preparar o campo. Como que era preparar o campo? O que eu fiz? Eu comecei a... Quando eu ficava nos meus dias, nas minhas regras, eu chamava ela no banheiro. E eu perguntava pra ela, ela falava, nossa, o que é isso? Mamãe machucou? Eu falava, não, mamãe não machucou. Isso aqui todas as mocinhas têm, isso é das mulheres. E eu comecei a explicar pra ela o que era. Então, todo mês por mês, eu chamava ela pra ver, né? E aí... Mas eu pensei assim, tô preparando ela bem, meu psicológico também tá bem, e eu pensei que eu tava muito bem, né? Quando passou disso assim, uns 4 meses, aconteceu. Só que como que aconteceu? Veio uma borrinha preta e ela começou a reclamar de dores abdominais. Eu demorei a perceber o que era. Gente, foi leseira minha mesmo. Eu demorei. Porque assim, a gente prepara, mas não tá preparado. Eu, pelo menos, não tava preparada, né? Aí veio uma borrinha preta. E ela falando assim, tô com dor de barriga. E às vezes a escola me ligava falando que ela estava com dor de barriga. E eu ia pra escola, pegava ela, dava um remedinho. E um dia veio uma borra mais forte e foi na escola. E a professora dela me falou, que é a professora de apoio. Acompanha ela no banheiro também, né? E ela falou, olha, Zi, eu acho que a Cecília menstruou. E aí eu falei, vou observar, porque primeiro é só uma borrinha preta, né? Tudo comprei, não comprei absorvente não, fiquei esperando, mas... E eu perguntei a uma amiga minha, que a filha dela não é autista,
mas a filha dela já tem 13 anos. Eu perguntei, sua filha, quando menstruou, aconteceu? Ela disse, fica calma, porque a minha filha menstruou com 9 anos. Veio desse jeito, mas depois foi embora e voltou só quando tinha 12 anos. Ah, então o que eu fiz? Eu fiquei calma. Falei, então vou embora e não vai voltar mais. E realmente, foi embora e depois 3 meses voltou, mas voltou com tudo. Ela já tinha feito 10. Ela já tinha feito 10 aninhos. Aí um dia, eu cheguei em casa, eu tinha saído, meu marido falou, olha, Cecília, aconteceu. E aí eu cheguei no banheiro, eu fiquei meio apavorada do que tinha acontecido, porque assim, eu tinha ficado calma, porque então eu tava meio que na defensiva, vai chegar a qualquer hora. Mas como a minha amiga falou que aconteceu com a filha dela, eu pensei que era uma regra que aconteceu com ela, que ia acontecer com a minha filha também, mas não aconteceu. Realmente, deu uma borrinha preta, foi embora, mas depois de 4 meses veio muito, e veio um sangue vivo, como tem que vir mesmo. E aí eu fiquei muito apavorada. Gente, eu fiquei apavorada. E aí, eu falei, e agora? Como é que eu compro absorvente? Como que ela vai saber lidar com isso? Ela já sabia como que funcionava, ela não ficou assustada, porque eu já estava mostrando para ela como que funcionava, que toda mocinha, toda mulher tem aquilo. Então ela falou assim, mãe, tem sanguinho. Eu falei com ela, eu brinquei com ela, falei assim, agora a gente tem, porque ela falava assim, você tá usando fraldinha? Aí eu brinquei com ela, falei, agora você vai usar fraldinha. Aí ela, eu virei bebê de novo? Não, você não virou bebê de novo, você virou uma mocinha que usa uma fraldinha diferente. As mocinhas usam uma fraldinha diferente. Eu aproveitei porque eu não queria assustar ela. Mas, na verdade, gente, quem estava assustada era eu. Ela não, ela ficou super bem. Eu fui no supermercado, comprei um monte de absorvente. Comprei pequeno, grande, comprei médio. Eu não sabia que existia absorvente pequeno, médio e grande. Fui saber depois que eu fui na farmácia. Comprei um tanto que era mais macio, que tinha abas, que não tinha aba. Hoje eu sei lidar melhor. E aí eu coloquei nela, pus um shortinho mais coladinho para ela não sentir tanto desconforto. Ela brincou normalmente naquele dia, reclamou pouquinho de dor abdominal, eu dei um remedinho para ela, né, de dor e pronto. No próximo mês veio também, de novo. No terceiro mês veio de novo, sangue vivo, 7 dias, tinha que comprar absorvente com abas, né, porque protege mais o noturno, para ela ficar mais confortável, para não acordar sujinha, né, com a cama sujinha, para ela não ficar assustada. Na verdade, era para ela não ficar assustada. Nesse período, gente, eu fui no médico. Voltando lá atrás, quando ela tinha 9 anos, eu comentei com ele que, ele falou comigo que ela iria menstruar e não iria demorar. Uma das coisas que ele falou comigo assim, mãe, fica tranquila, que eu falei assim, nossa, como que ela vai saber lidar com isso, né? Ela não vai saber lidar, até hoje ela não sabe lidar. Quem troca sou eu, né? Ele falou, fica tranquila, porque assim que acontecer, a gente vai interromper. A primeira menstruação vai vir, no primeiro mês, no segundo mês, a gente interrompe. Eu falei, beleza. Eu fiquei tranquila. Então, assim, na minha cabeça estava tudo tranquilo, estava tudo sob controle. E eu estava vivendo bem. Quando isso aconteceu, no terceiro mês, eu procurei um médico para essa interrupção. E quando ele falou comigo assim, olha, existem 2 opções. Ao comprimido, que a gente pode dar para ela. Comprimido que ela pode tomar contínuo. E ela consegue tomar um comprimido. E a injeção. Quando ela estava comigo, quando ela escutou o gesso, ela falou, não, injeção não, eu não vou tomar injeção não. Então aquilo já deu um gatilho. Ele falou, mãe, o que acontece? Se ela tomar injeção e doer, ela nunca mais vai voltar. A injeção é aquela que funciona, que fica 3 meses sem menstruar, 90 dias, depois tem que tomar de novo a injeção. Ela vai doer um pouquinho, ele falou, né? Eu nunca tomei, mas me falaram que dói um pouquinho. E depois de 3 meses tem que repetir. E essa injeção engorda também. Isso eu fiquei sabendo pelas outras mãezinhas que têm filho com autismo, né? E aí, gente, eu comecei a olhar na internet. Foi quando eu não achei. Gente, se vocês acharem, pode até me indicar, colocar lá, que eu quero muito ver. Mas eu não achei. Eu olhei muito no YouTube, buscando, coloquei vários temas. Menstruação versus autismo, criança na adolescência e autismo. Mas eu não consegui encontrar ninguém especificamente falando sobre isso. Como que foi a experiência? Eu não sabia como lidar. No período que ela estava na escola, que era o período da escola, ela não iria. Menstruou, ficava em casa 7 dias. E eu ficava muito incomodada com aquilo. E aí eu resolvi dar o comprimido para ela. Que seria é complicado, tem que tomar no mesmo dia, todos os dias, na mesma hora. E se deixasse tomar na mesma hora, ela poderia menstruar. E muito.
E aí eu comecei a dar para ela o comprimidinho. Esse comprimidinho eu dava todos os dias, no mesmo horário, todos os dias, de muito cuidado. E deu reverso, deu efeito rebote. Ao invés de cortar a menstruação dela, gente, eu pensei que minha filha estava tendo hemorragia. Estava tendo muito fluxo, muito mesmo. E eu fiquei muito preocupada. E eu falei, eu preciso parar agora de querer interromper algo que é natural. E eu sentei com ela. Falei, Cissa, quando você tem sanguinho lá embaixo, te incomoda? Ela falou pra mim, não. Eu levei um susto. Eu percebi que a incomodada era eu. Eu estava incomodada com ela menstruando, porque eu odeio menstruar. Mas eu falei com ela, te incomoda? Ela, não. E aí eu comecei a experimentar ela ir para a escola. Nesse período eu tinha passado uns 6, 7 meses. Eu acho que sim. Eu comecei a experimentar, falei com a professora, olha, falei com essa Cecília, tem um absorvente aqui na mochila. Mas como ela fica na escola de 1 às 4, eu falei com ela, eu parei de dar o remédio, o comprimido, e falei, vai seguir o fluxo normal da vida. Ela vai menstruar normal. Perguntei pra ela, ela falou que não incomodava. Não sei se ela entendeu o que era incômodo. Só sei que eu colocava o absorvente. E eu falava com a professora, a partir de hoje ela vai pra escola menstruada assim. Eu coloquei um absorvente bom, ele vai reter até a hora de eu pegar ela aqui. Se caso vazar, você me liga, eu venho aqui, troco ela. Porque a professora de apoio dela é muito boazinha, ela falou, não, pode deixar, eu troco. Mas eles não são obrigados a trocar, né? E aí eu falei, olha, eu moro perto da escola, eu venho aqui e troco. Ou busco ela, vamos tentar. O primeiro mês deu certo. O absorvente muito bom, eu coloquei, e aí ela foi pra escola, ficava de 1 às 3h30, eu pegava ela 3h30 e trazia pra casa. No período de 7 dias. Funcionou muito bem, ela comportou muito bem, coloquei um shortinho mais apertadinho, que continha. Comprei várias calcinhas boas pra ela, né? Tem que ser uma calcinha bem boa, uma calcinha que tem que abraça, né? O absorvente abraça, porque até então eu tava com as calcinhas mais grandinhas. Aí eu comprei umas calcinhas mais cavadinha, que abraça, né? A aba do absorvente. E aí tava dando tudo certo. Deu tudo certo, né? Um belo dia eu tava e ela falava fraldinha. E aí teve um dia que eu esqueci. Que ela fala assim com ela assim, ela toma banho sozinha, né? Aí ela toma banho, eu falo assim, olha, quando você terminar, você fala, mamãe, terminei o banho. Aí eu vou no quarto e a mamãe coloca pra você o absorvente. Ela então tá, a fraldinha, porque até então nós falava fraldinha. E um dia ela chegou lá ela gritou, que eu esqueci, eu tava fazendo comida e me distraí. Ela saiu do banho, ela falou assim, mamãe, você esqueceu do meu absorvente? Mas ela não falou absorvente porque ela tem problema na fala, né? Ela é autista verbal, mas a minha filha só tem 6 anos que ela fala. Então ela tem uma dificuldade na fala também. Ela, você esqueceu do absorvente? Aí eu falei assim, nossa, você falou, não é fraldinha? Ela, não é fraldinha, é absorvente. Então eu notei a evolução dela. E eu percebi que se eu tivesse cortado a menstruação da minha filha, tanto com injeção quanto remédio, porque eu estava tentando fazer isso, mas era para facilitar a vida dela. A minha também, né? Tem 1 ano que ela já menstrua, né? Mas eu que troco absorvente dela e eu não tenho nojo, né? Eu tenho habilidade, ali normal, né? E eu percebi que, pra mim, não estava sendo mais incômodo pra mim do que pra ela. Então, hoje, o que nós decidimos? O que está acontecendo hoje? Hoje o fluxo dela é normal, nós não interrompemos, como outras mães fazem isso, e tá tudo bem. O certo seria interromper. Porque tomando a injeção, ou até mesmo anticoncepcional, iria inibir a TPM. Ela tem TPM. Ela fica nervosa, ela pede mais chocolate, igual a gente, né? Ela é atípica, mas ela é igual a gente. Então, o meu papel é o quê? Amenizar tudo isso. É dar o chocolate quando ela quer, ela fica mais melancólica, ela chora. E às vezes eu me perco pensando, gente, por que ela tá assim? E eu logo penso, não, ela tá de TPM. Então, assim, tá dando tudo certo, pelo menos por enquanto. Mas pra mãe que resolve interromper com o remédio, e eu conheço muitas mães que interromperam, muitas não, algumas, né? Deu super certo, mas porém a criança engordou muito,
né? E a Cecília já é gordinha por causa do risperidona, que abre muito apetite, né? E ela come bastante, e ela já é mais inchadinha por causa, né, do risperidona. Eu falei, e se der injeção, que ela também não iria deixar, ela tem pavor de injeção, e ela engordasse mais? Então eu comecei a pensar em não na injeção, optei por remédio, e o remédio deu efeito rebote, em vez de estancar, parar, veio muito. E aí agora, gente, como que nós estamos hoje? Nós estamos hoje no natural, né? Vem todo mês, tem mês que vem 2 vezes, infelizmente tem isso, acontece, mas o médico falou que é normal no primeiro ano da menina. Eu não lembro, né? Porque tem muito tempo, eu tenho 44 anos, eu menstruei com 11, então eu não lembro. Então, ele falou que é normal no primeiro ano da menstruação da menina, vinha às vezes 2 vezes no mês. Então, quando às vezes vem 2 vezes no mês seguinte, vem muito menos fluxo. E a gente tá sabendo lidar direitinho, e ela às vezes até troca sozinha a menstruação, o absorvente, e fica meio torto. Aí eu vou lá e conserto, mas, gente, estamos numa evolução muito boa. Eu acho que o incômodo era mais pra mim do que pra ela. E eu transmiti o nervosismo. Eu pensei que estava tudo bem, tudo sob controle, mas não estava. Eu fiquei muito nervosa quando isso aconteceu. E eu queria muito ajudar ela a não ter. Porque pra mim é um incômodo muito grande. Mas ela disse pra mim, não sei se ela entendeu, mas eu falei com ela, te incomoda ela não. E ela brinca normalmente, vai pra escola, ela pula, ela faz tudo normal. Como se não tivesse, né, nem menstruada. Aí eu que falo com ela, tem que tomar banho de manhã, a gente tem que trocar, fazer higienização. Aí eu tenho que auxiliar em tudo isso. Mas eu sabe o que eu acho? Eu acho que é o primeiro ano. No primeiro ano dela, dessa vida moça dela, vidinha de menina moça, o que eu ganhei? Eu ganhei, ela aprendeu a falar absorvente. E ela entendeu que não incomoda. E eu acredito que no segundo ano, que vai ser agora, né, o ano passado veio de 10 para 11, agora de 11 para 12, eu acredito que de agora em diante, ela vai aprender daqui para frente a trocar o absorvente. E é uma evolução muito devagar, mas eu acredito que vai acontecer naturalmente. E, gente, é assim, uma escadinha, né, uma escadinha de muito dolorosa. Então eu falo pra você assim, rindo, tranquila, mas pra mim eu chorei. Perguntei por que estava acontecendo aquilo comigo agora. Falei, meu Deus, por quê? 9 anos, 10? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Aconteceu. Eu tô aqui fazendo vídeo. Eu não encontrei nenhum vídeo que me ajudasse. Nenhuma mãe, gente, fez um videozinho contando a experiência de como foi a primeira vez da filha dela de menstruação. Como é que foi? Ninguém contou, ninguém falou. Eu vi um vídeo de uma mãezinha, mas a filha dela não era autista, né? Mas tinha outro, era atípica, outra coisa, outro probleminha, mas assim, me ajudou bastante, né? Ela me ajudou como conversar com a Cecília e ela fazia ela entender que se incomodava ou não. Mas eu espero que o meu vídeo aqui ajude a mãe, né? Que tem uma filha que ainda não virou menina moça, mas vai virar uma menina moça. É a transição, como se diz o doutor Pedro. A sua filha vai virar uma menina moça. E é isso aí, né? Estamos num progresso. Eu falei que é uma escadinha pequena. A gente sobe 2 escadas, mas de repente a gente volta aquelas escadinhas. Então, eu subi uma escadinha, ela aprendeu a falar absorvente, entende o que é, que ela é uma mocinha. E eu espero que daqui pra frente ela aprenda, né, a se trocar, aprenda a falar, mãe, eu tô chorando porque eu tô com isso, TPM, mãe, eu tô com cólica. Então, a nossa escada daqui pra frente é dolorosa, mas tão firme. Eu espero ter ajudado você, que é mãe de uma menina autista. Eu espero que meu vídeo seja relevante pra você e que tenha ajudado você. Beijo, gente. Até a próxima.